Analisando o comportamento do torcedor nos últimos anos, eu percebo que, aos poucos, o torcedor do Goiás ele entende a importância e mesmo a influência que o deveria ter no clube. Nessa temporada, em relação aos jogadores, a contratação, o nome mais pesado, aquele começo de Série B. Posteriormente, né, a saída também do Jair Ventura ali ao final do Campeonato Goiano, a chegada do Wagner Mancini, muito mais atrelado a essa questão técnica, o que eu vejo que também é importante, faz parte de um clube de futebol. Só que o Goiás ele tem uma estrutura de diretoria que eu não concordo, e não pelos nomes, tá? Eu acho que os nomes podem até mesmo ser um problema, já falei sobre isso aqui no canal, só que a construção do modelo associativo do Goiás é ruim. Primeiramente, o modelo associativo não deve existir mais no modelo de futebol profissional e caro como é em 2025. Segundo, se for para ele acontecer, ele tem que ser com profissionais, tá? E não com sugestão, com parente disso, daquilo, até porque não dá tempo de você conciliar uma vida normal, rotineira, com trabalho, né? Geralmente 8 a 12 horas por dia de trabalho, mais um clube de futebol do tamanho do Goiás com faturamento de 200 milhões por ano. Isso não existe, não tem cabimento. Até quero trazer uma declaração importante do Danilo Dias no seu programa, Placar Esportivo. Um abraço para o Danilo, inclusive, que faz um excelente trabalho, sobre a saída do Ailê Pinheiro. Já era um Goiás decadente naquela reta final com o Ailê Pinheiro, que para mim teve uma dificuldade grande ao passar o bastão, só que não era para tanto. O Goiás, dá para dizer que de 2011 para cá, que foi quando aos poucos o Ailê Pinheiro já foi se afastando dessa direção mais participativa, efusiva do Goiás, é um clube totalmente diferente, né? Se a gente compara exatamente com o marco de 2010 para já são 15 temporadas de um Goiás que hoje claramente se encontra na segunda prateleira do futebol brasileiro. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e confira também o nosso parceiro do canal, que é a Agin TV, para você não perder nenhum jogo do Verdão, ao vivo na tela do seu celular, computador ou Smart TV, por apenas R$30 mensais. É só você chamar pelo link na descrição do nosso vídeo, através do WhatsApp da Agin TV, e falar que veio aqui pelo YouTube do Goiás News, todas as informações na descrição do vídeo, tá bom? E compre o seu novo imóvel com o Timóteo Abreu, seja para compra, venda também, aluguel em toda a Goiânia e região. Eu deixei o link do Instagram do Timóteo na descrição do nosso vídeo. O WhatsApp é o 62 98201 0632. Mais uma opção aqui no condomínio Optal, apartamento 2 quartos, sendo uma suíte. Aluguel, isso mesmo, andar alto, com a vista maravilhosa, aqui no Jardim Europa, na Avenida Alpes, próximo ao Terminal Bandeiras. Apartamento mobiliado, sendo 2 quartos, uma suíte e o condomínio incluso. Aluguel, contrato de 1 ano ou 2 anos, caso o cliente escolhe a opção de morar 12 meses ou 24 meses, tá? Mais uma opção do seu corretor, Timóteo Abreu. Se estiver interessado, pode entrar em contato, que eu estarei à sua disposição. Para começar o nosso vídeo de hoje, para falar sobre um assunto delicado no Goiás, que já foi mais polêmico, né, envolvendo a torcida em relação à diretoria. Já a diretoria, por bons motivos, já houveram torcedores mais cativados com ela, né? Eu vejo que dos últimos, talvez 8, 9 anos, né, o Goiás ele não tem um bom presidente. Talvez um que possa deixar um pouco de saudades entre 2011, 12, 13, né? O João Bosco Luz, acho que muito mais pelos times montados naquele período do que propriamente ser um gênio, um cara que iria revolucionar o Goiás institucionalmente, até porque um presidente não tem esse poder, a gente sabe muito bem. O Raimundo Queiroz também nesse mesmo argumento, na questão esportiva. Dá para dizer que do Sérgio Hassi para cá foram presidentes muito parecidos, presidentes cautelosos com a questão financeira, o que eu vejo sim como muito importante, não posso ser hipócrita também, uma das áreas que eu mais cuido da minha vida é a financeira. E se o Goiás faz isso, eu também não vou discordar dele, tá? Eu vejo que, ainda mais no futebol de hoje, que é muito caro, se um clube não tiver o cuidado, ele é capaz de gerar uma dívida muito grande em questão de meses, né? E não estou falando só do Corinthians e do Flamengo, não. Clubes pequenos também, né, no futebol brasileiro, têm dívidas
estratosféricas. E os medianos principalmente. É muito fácil um Goiás, um Figueirense, um Sport, um Ceará se endividar, porque está naquele ioiô, né, entre Série A e Série B. Não é essa questão de uma diretoria, às vezes, um pouco mais pé no chão, como foi a do Paulo Rogério Pinheiro. E sim, do Goiás não ter aquele tripé da sua diretoria. Um tripé importante, por exemplo, aliado tanto à questão financeira, como à esportiva e até mesmo o planejamento no longo prazo. O Goiás nunca teve isso. E esse modelo de associação, ele me desagrada por completo. Tá? Eu não gosto de um modelo associativo em nada no Brasil. Tá? O Goiás já teve presidentes mais polêmicos dessa questão, não quero levantar isso, mas assim, o que a gente mais vê em um clube aqui do Brasil é afastamento por conduta errada, né? E isso é muito normal, vários clubes que não conseguem ter o mandato daquele presidente eleito completo, né, por corrupção. Isso é, infelizmente, o natural do Brasil, seja no esporte, na política. Então, algo que não seja profissional no Brasil, eu particularmente não acredito. Você pode ter outra opinião, tá tudo certo. Mas para mim, o único meio de você profissionalizar as coisas em um país, assim, até sem vergonha, como é o Brasil, é através do dinheiro e da profissionalização. Para mim não tem outro caminho. Para mim o Goiás, a única saída é com a criação de uma SAF. Eu nem acho e nem julgo apenas os nomes não, tá? Ah, o Paulo Rogério Pinheiro é isso, é aquilo, fez isso. Não acho que é essa a questão. Só que o Goiás ele não se atualizou a um modelo de conduta de um clube desse tamanho e não importe hoje quem que você coloque nessa função de diretoria. Hoje, quais são, né, os dirigentes do Goiás? Tendo o Haroldo Guidão como presidente do Conselho Administrativo, o Paulo Rogério Pinheiro faz a função que antes era basicamente do Edminho, né? Essa função do Conselho Deliberativo do clube. Tá? Tendo o Paulo Rogério Pinheiro, o Eduardo Pinheiro como um vice-presidente do Conselho, também faz a função de gestor de futebol. Basicamente são esses que estão ali no dia a dia do clube, né? A diretoria executiva, o Leonardo Pacheco, mais as finanças do clube, até mesmo foi, para mim, colocado em uma sinuca de bico, não é ele que tem que estar ali para apresentar jogador, como foi, por exemplo, o anúncio com o Fábio Carilli, é o cara para cuidar dos bastidores do clube. Só que é um Goiás que, assim, nesse modelo não funciona. E os personagens escolhidos também não são profissionais. Tá? O que eu falo, assim, no quesito de ter um gabarito, uma bagagem para aquilo. Por exemplo, na diretoria executiva, a Jéssica Rezende, que é a diretora de marketing, é um profissional dessa área. Ok, aí você contrata e delibera, né, essa função para a pessoa. No restante, são pessoas que estão no clube. Ah, aquela coisa, tá ali, ok, vamos eleger. Não tem um executivo formado naquilo. O Eduardo Pinheiro acaba sendo uma exceção, né, mesmo sendo da família. É um cara que eu particularmente gosto para esse futuro do Goiás. Então, assim, é um modelo que não funciona. Não tem como, por exemplo, o Haroldo Guidão, o Paulo Rogério, que tem empresas, tudo bem, eles não estão ali no dia a dia, o tempo inteiro, mas querendo ou não, sua cabeça fica ligada. Eu tenho um pequeno negócio, já me gera uma demanda diária, que dirá um negócio desse tamanho. Associado a isso, o Goiás, para você lidar em paralelo, isso não funciona, gente. Não é um clube de bairro, um time de pelada que você vai jogar no final de semana. São várias decisões que você tem que tomar no dia a dia, e não tem como uma pessoa com outras obrigações tocar um clube do tamanho do Goiás, é impossível isso. Infelizmente aqui no futebol brasileiro, em especial no futebol goiano, a gente tem essa coisa, até mesmo um certo medo de contratar. Eu lembro que até mesmo, igual o Adson Batista, nunca é falado, o Adson é um profissional do Atlético, não, fica aquela coisa meio que na paixão, é um presidente, não, é um cara que trabalhou para isso, tem os seus méritos e hoje ocupa a posição de presidente, mas que também já foi diretor de futebol por muitos anos, então entende o mercado, não caiu ali de paraquedas. Só que aí, por exemplo, ao contratar, né, um outro nome, o Vila Nova mesmo tem o Hugo Jorge Bravo. Ele não é exclusivamente do futebol, porque o Vila não pode pagar um presidente. Tá? Está no estatuto, inclusive, isso. Eu não concordo com isso. Tá? O futebol passou de ser caridade há pelo menos 50, 70 anos, ainda mais num clube do tamanho do Goiás, e vive em um modelo ultrapassado em pelo menos, tá, chutando baixo, 30 anos. Com a saída do Ailê Pinheiro, né, inicialmente ali nos comandos para valer mesmo ao final de 2011, se eu não estiver enganado, é um clube totalmente diferente e não por acaso, hoje é um Goiás que está na segunda prateleira do futebol brasileiro.
Compre a sua nova bicicleta com Alternativo Bike Shop, localizado na Avenida J2, no setor Mansões Paraíso, onde você encontra o bicicleta Aro 29 por apenas R$ 899,90 à vista ou 12 vezes de R$ 86,00, com parcelas que cabem no seu bolso. Além disso, vários outros modelos, tanto novos como também seminovos. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp 629 9509 0040. Da mesma forma, a RJC Assessoria Contábil, localizado na Avenida Goiás, no centro de Goiânia, com serviços essenciais para a sua empresa, como por exemplo, abertura e assessoria completa da pessoa jurídica, revisão, planejamento e recuperação tributária, além de assessoria financeira completa. Também você pode tirar as suas dúvidas com a mudança, né, da reforma tributária, como isso pode impactar para você em 2026. Vou deixar o link para contato na descrição. E a Lavanderia Viva Cor, há mais de 25 anos no mercado, localizado na Avenida T2, no setor Bueno, na Galeria João Nunes, aberto de segunda a sexta para te receber com serviços como, por exemplo, higienização, lavagem a seco, remoção de manchas, tinturaria e muito mais. O WhatsApp da Viva Cor é o 629 9142 3668 e o link também na descrição do vídeo. Completando o vídeo, né, e endossando isso que eu destaquei aqui no vídeo, sobre a falta de até mesmo um certo culhão, aquele responsável, porque o Goiás não tem um responsável certeiro, né, pelas decisões tomadas pelo clube durante todo o ano. Haroldo Guidão, por exemplo, optou pela permanência do Mancini após o jogo contra o CRB, mas no restante parece não dar muito pitaco, tá? Então fica assim aquela coisa que você não sabe até mesmo ao certo quem cobrar, né? O Danilo Dias, após o jogo contra a Chapecoense, na rádio Band News, ele comentou o seguinte, tá? Sobre o modelo estrutural do Goiás, abre aspas. Carille, você pode ficar 48 horas dentro do Goiás, você pode nem dormir, colocar 2 olhos, preguinho no olho, e não vai adiantar. O problema não é você e não vai ser o Mancini e nem quem vai vir. O problema é a crise estrutural do Goiás. O Goiás tem que repensar muito seriamente como estão tratando o futebol, como estão tratando com forma desrespeitosa pelo que o seu Alê construiu. Falei esses dias que eu vejo um problema no Goiás nos últimos anos, desde aquela vergonha que perdeu para o Santos. O Goiás tem que repensar como vem tomando, né, o seu futebol. Um cara que foi idôneo, que deixava o seu CPF, suas empresas de lado para comandar o Goiás, fazendo a coisa bem feita, fazendo com que o clube se tornasse e continua sendo dentro do estado. Eu penso que essa forma com o seu Alê tratava, como ele deixou o Goiás, é uma forma de total descrédito com o que estão fazendo com o clube. E até mesmo, né, essa relação, eu vejo que o Alê Pinheiro ele foi muito mais danoso para a vida dele, o Goiás, do que qualquer outra coisa. É um cara que de fato abria mão, né, do seu dia a dia, da rotina, só que meio que estabeleceu essa cultura que, se o Alê Pinheiro conseguia tocar os negócios do Goiás, o sucessor também vai conseguir, não é tão simples assim. Uma coisa era o futebol, volto a repetir, dos anos 90, dos anos 80. Tem demanda, tem trabalho, tem, mas é diferente do futebol de hoje, onde você precisa pensar aquilo 24 horas por dia e ainda não é suficiente. Você tem que olhar, por exemplo, aonde o Goiás quer estar daqui 15 temporadas, daqui 5 anos. O Goiás vai estar onde? Vai estar na Sul-Americana, no meio de tabela da Série A ou na Série C do Brasileirão? Eu acredito mais na segunda opção. O Goiás não tem um caminho, é um clube à mercê, não tem um planejamento. Então eu vejo que isso também falta e até mesmo, né, esse desgosto com o que virou o Goiás nos últimos anos, acho que bem pontuado pelo Danilo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa em relação a esse assunto. Não esqueça de conferir a Zapay, que vai facilitar bastante a sua vida financeira e também no trânsito. A Zapay é um aplicativo 100% gratuito, onde através da placa do seu carro, da sua moto, você consegue verificar se tem dívidas em aberto, como por exemplo IPVA, licenciamento, multas e muito mais. Caso você tenha, aproveite e utilize o nosso cupom Goiás20, você garante 20% de desconto no valor das suas taxas para parcelamentos em 10 vezes ou mais nos seus cartões. Não perca essa chance, o link da Zapay aqui embaixo também na descrição do vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!